dessa canção. Meu Deus, como eu preciso do teu olhar. Meu Deus, como eu preciso do teu olhar. Meu Deus, como eu preciso nos teus braços descansar, te buscar pela manhã, te rendendo meu louvor, e no fim de mais um dia te adorar, ó meu Senhor. Nas noites frias eu me achego a ti, derramo a minha alma a te suplicar. Pela noite ao teu trono eu levanto as minhas mãos, invocando o teu nome pra buscar a tua unção. Pela manhã me ponho a te clamar, me entrego a ti como oferta em teu altar. A minha vida, o meu tudo, o meu querer. Venho a ti. Venho a ti sacrificar. Fale para ele, pela manhã. Pela manhã. Oh, meu Deus, me ponho a te clamar. Ponho a te clamar. Me entrego a ti. Me entrego a ti como oferta em teu altar. A minha vida, o meu tudo, o meu querer. Venho a ti sacrificar. Nas noites frias eu me achego a ti. Nas noites frias eu me achego a ti, derramo a minha alma A te suplicar. a te suplicar. Pela noite ao teu trono Pela noite ao teu trono eu levanto as minhas mãos, eu levanto as minhas mãos, invocando o teu nome. invocando o teu nome pra buscar a tua unção. Pela manhã Pela manhã me ponho a te clamar. Me entrego a ti, Senhor, como oferta em teu altar. a minha vida, o meu tudo, o meu querer. Venho a ti Venho a sacrificar. ti sacrificar. Pela manhã Pela manhã a minha vida, a minha vida, o meu tudo, o meu querer. venho a ti sacrificar. Venho a ti sacrificar. A minha vida, a minha vida, o meu tudo, o meu tudo, o meu querer. venho a ti sacrificar. Venho a ti sacrificar. A minha vida, a minha vida, o meu tudo, o meu querer. venho a ti Venho sacrificar. a ti sacrificar. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, aqui nós estamos pela manhã te buscando, estamos iniciando o dia, apresentando ao Senhor as nossas primeiras palavras, os nossos primeiros pensamentos, estamos iniciando o dia, a semana, considerando o Senhor como o número único na nossa vida, como o mais importante na nossa vida, porque nós reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Nós sabemos, ó Deus, que somos
pó, somos cinzas, sabemos que somos falhos, pecadores, errantes, e carecemos da tua misericórdia. Então, ó Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa é a nossa oração. Ó Deus, Filho de Davi, tem misericórdia da gente. Tenha misericórdia, meu Deus, da nossa família. Tenha misericórdia dos filhos. Tenha misericórdia agora dessa pessoa, meu Pai, em todos os âmbitos. E que a tua misericórdia possa alcançar essas pessoas, de maneira, ó Deus, que onde houver um doente, que ele seja curado, onde houver uma pessoa escrava de um demônio, de um feitiço, que essa pessoa seja liberta, onde houver uma pessoa sofrendo com problemas crônicos, com problemas antigos, com doenças incuráveis, que a tua misericórdia possa alcançá-la, e que neste momento, toda a ação do inferno, que ela seja aniquilada, que ela caia por terra, meu Deus, que o doente seja curado agora, que o cativo seja liberto agora, que a fé dessa pessoa seja despertada, que essa fé seja agora, meu Pai, despertada, para que ela alcance as tuas misericórdias, para que ela alcance a tua grandeza, as tuas promessas. Ó meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós determinamos que todo o mal caia por terra, todo o mal seja destruído, todos os espíritos perturbadores, tudo aquilo que impedia essa pessoa de ouvir a tua voz, de se render a ti, que seja aniquilado, em o nome de Jesus. Todo o mal sai agora, e que os ouvidos dessa pessoa sejam abertos para te ouvir, meu Pai, que essa pessoa tenha ouvidos para te ouvir. Derrama sobre essas pessoas temor, derrama sobre essas pessoas a tua palavra, o teu poder transformador. Meu Pai, nós não estamos num clube religioso, um clube que a gente frequenta de vez em quando, não, nós estamos na tua casa, nós vivemos na tua presença 24 horas, e nós não sairemos da tua presença, nós vamos permanecer na tua presença, até que a morte possa nos unir por toda a eternidade. Então vem, meu Deus, com a tua presença, com a tua unção, vem com o teu poder, meu Pai, e transforma essas pessoas, restaura essas pessoas, faça tudo novo, tudo diferente. Fala conosco, meu Pai, venha nos disciplinar, nos exortar, nos ensinar, nos capacitar, venha nos fortalecer, meu Deus. Nós queremos nos alimentar da tua palavra, nós queremos beber da tua fonte. Então derrama a tua unção, derrama o teu Espírito sobre essas pessoas que aqui estão, sobre aqueles que estão agora virtualmente participando desse culto com todo temor e tremor, meu Pai. Pessoas que estão sendo sinceras, pessoas que estão te obedecendo, que estão sendo fiéis a ti, que estão te buscando de todo o coração. Eu te peço, se revela a estas pessoas, materializa as tuas promessas na vida dessas pessoas. E aqueles, meu Deus, que estão vivendo no pecado, aqueles que estão longe do Senhor, que o Senhor possa derramar sobre eles o arrependimento, para que eles se arrependam dos seus maus caminhos, para que eles se arrependam do pecado, para que eles se afastem do pecado, e assim tenham uma aliança contigo, tenham um compromisso com o Senhor. Ó meu Pai, renova a tua igreja, renova os teus filhos, renova os teus servos, renova o teu Espírito em nós, renova o teu poder na nossa vida, renova a tua igreja, meu Senhor Jesus. Nós precisamos dessa renovação, desse avivamento, até porque a tua palavra diz que o teu Espírito se renova a cada manhã em nós. Então venha se renovar dentro da gente, meu Senhor Jesus. Renova-me,
Peça a Ele para te renovar. Senhor, Peça a Ele para te levantar. Aleluia. já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Senhor Jesus, põe em mim teu coração, Porque tudo que há, fale para Ele. porque tudo que há dentro de mim Levante as mãos, o rosto e cante. necessita Oh, meu ser Pai, mudado, nós te adoramos, Senhor. nós te louvamos, te exaltamos. Tudo que há dentro do meu coração necessita mais, necessita mais, necessita mais de ti. Porque tudo que há, Porque tudo oh meu Pai, renova. que há Renova a tua igreja, renova o teu povo, renova os teus filhos, renova os teus servos. necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há Tudo que há dentro do meu coração dentro do meu coração necessita mais, necessita mais, necessita mais de ti. com as mãos no seu coração, feche os seus olhos e do fundo da sua alma, porque Deus conhece as nossas intenções e Ele sabe quando estamos apenas falando da boca para fora, mas do fundo da alma, você vai pedir para o Senhor Jesus falar contigo. Você vai falar: meu Deus, eu preciso te ouvir, eu preciso da tua direção, da tua orientação, eu preciso da tua presença. Então fala comigo, Senhor, revela o teu querer para a minha vida, onde eu preciso mudar, em que mudar, onde melhorar. Eu preciso mais de ti, eu necessito mais do Senhor. Eu não quero ser leviano, eu não quero ser raso no conhecer das tuas vontades, não. Eu quero me aprofundar nas tuas vontades, eu quero me aprofundar em te conhecer, eu quero ir mais fundo, eu quero beber da água limpa, da água pura que o Senhor tem. Então vem, meu Deus, e revela a tua vontade em mim. Eu quero ter ouvidos para te ouvir, eu quero ter ouvidos para te ouvir. Então fala comigo, meu Senhor Jesus, revela a tua vontade para a minha vida. Não me deixes cair em tentação, mas livra-me de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Então, meu Deus, derrama essa unção, derrama a tua presença bendita, santa, derrama o teu poder, me transformando, me restaurando, me levantando, me fortalecendo, me avivando, em o nome do Senhor Jesus. Oh, meu Deus, faça nascer aqui uma igreja genuína, faça nascer aqui um povo convertido, faça nascer aqui um povo separado para o Senhor, pessoas, meu Deus, que vão permanecer contigo até o fim, pessoas que não vão parar no meio do caminho, que não vão se desviar no meio do caminho, pessoas que vão andar contigo todos os dias. Oh, meu Deus, que a tua unção, que a tua presença, que o teu poder se revele a estas pessoas. O Senhor, meu Deus, está vendo a fidelidade, o temor, a obediência. O Senhor está vendo o quanto essa pessoa tem considerado a tua palavra. Então considera essa, meu Deus,
que tem te obedecido, essa pessoa que tem esse voto de ser dizimista fiel neste altar do Hospital da Alma, abra as janelas dos céus, derrama as bênçãos sem medidas, faça acontecer a diferença entre quem te serve e quem não te serve. Oh meu Deus, abençoa todos os fiéis da sua casa, abençoa os dizimistas, e porque essa pessoa é fiel, meu Pai, dê a ela espírito empreendedor, dê a ela sabedoria, para empreender, para comprar, para vender, para negociar. Prospera essas pessoas, honra essas pessoas, é o que nós determinamos. E você que tem esse voto com Deus, diga assim: Senhor Jesus, eu tenho esse voto de ser dizimista, fiel neste altar do Hospital da Alma, e pela minha fidelidade eu tomo posse das tuas promessas. Pela minha fidelidade, abra as janelas dos céus e derrama as bênçãos sem medidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga assim seja. Amém. Amém. Já segure nas suas mãos os seus dízimos, votos, fidelidade a Deus, tudo que simboliza o seu compromisso ou o seu comprometimento com Deus. E quem está virtualmente, pega aí um cálicezinho com um pouquinho de azeite, que nós vamos consagrar, e aí você vai ungir, né? Molhar a ponta do dedo e ungir a sua mão, vai esfregar uma mão na outra, e assim pela fé, Deus, Ele vai abençoar o trabalho das suas mãos. Só anota uma coisinha para você não esquecer: conhecimento você adquire, você estuda, compra livro, e você vai se encher de conhecimento. Conhecimento, não traz ainda não, o voto ainda não. Conhecimento você adquire, você compra. Sabedoria você recebe. Sabedoria você recebe de Deus, para empreender, para comprar, para vender, para negociar, para renegociar, para administrar. Aí tem um versículo em Salmos 25, versículo 12 ao 14, coloca aí para mim, Salmos 25, versículo 12 ao 14, para você que precisa, né, tomar decisões, para você que precisa de escolher, você que precisa de tomar direção. Qual é a direção certa, né? Porque quem negocia, quem é cabeça ou quer ser cabeça, todos os dias ele precisa tomar decisões, e se tomar decisão errada, vai dar com os burros na água, é ou não é? Então, Salmos 25, versículo 12, diz assim: ao homem que teme, ou seja, que respeita, que obedece ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Qual caminho que eu devo seguir? Que atitude eu devo tomar? Que decisão eu devo tomar? Nisso, naquilo, nesse trabalho, nesse contrato, com essa empresa, com essa pessoa. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Na prosperidade do Senhor, Deus vai fazer repousar a sua alma. Por quê? Porque você teme a Deus. O dizimista, ele teme a Deus, ele teme a palavra, ele respeita a palavra. O que não é dizimista, conhecendo, é diferente daquele que não é dizimista, porque ele não conhece a palavra. Mas aquele que conhece e não é dizimista, é porque ele não teme a palavra, ao Senhor. Ele não respeita o que está escrito. Ele não respeita a lei, a palavra. Ele não respeita a orientação de Deus. Ele não dá a mínima para a orientação de Deus. E aí, porque ele não teme, ele não respeita, não tem como Deus o instruir no caminho. Aí ele vai dando com os burros na água, vai tomando decisões erradas e vai perdendo o pouco que tem. O dinheiro entra por uma mão, sai pela outra mão. O que recebeu ontem, hoje não tem mais nada. Todo mês acontece um imprevisto para ele
perder um pouquinho mais do que ele tem, e ele não consegue sair do lugar, ele fica patinando e não consegue sair do lugar. Mas o homem que teme ao Senhor, o Senhor vai instruir. O que é ser fiel a Deus no dízimo, nas ofertas? É simplesmente você reconhecer o senhorio dele, reconhecer a grandeza dele, reconhecer que tudo vem dele, que tudo é dele, que tudo é para ele. É você reconhecer que ele é o único e o mais importante. Entenda que Deus, ele é, foi, será e sempre vai continuar sendo, independente se a gente acredita ou não nele. Ele vai continuar sendo, se acreditamos ou não, ele continua sendo Deus. Se obedecemos ou não, ele vai continuar sendo Deus. A diferença é que se nós não obedecemos, nós não estamos embutidos nos milagres. Quando ele diz santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós, ele não está dizendo assim que para ele fazer maravilhas, ele precisa que a gente se santifique. Ele está dizendo assim, eu vou fazer maravilhas, você se santificando ou não. Porém, se você se santificar, você está embutido no grupo dos que vão receber as maravilhas. Se você se santificar, você vai receber as maravilhas. Porque eu vou fazer, de qualquer jeito, eu vou fazer as maravilhas. Mas se você se santificar, você está dentro delas. Se você não se santificar, ou seja, não se separar, para mim, você não está dentro desses que vão receber. Então, você vai entregar aqui no alforje seus dízimos, seus votos, já pega nas suas mãos a sua melhor oferta, aquilo que Deus te toca para você semear, para você dar. Aquele que semeia com lágrimas, ele colhe com alegria. Eu vou te ensinar uma coisa, o dia que você não tiver nada para dar, procura nem que for uma moeda, no zíper aí da sua bolsa, para você dar, nem que for uma moeda, porque a Bíblia diz que o que planta com lágrimas é o que vai colher com alegria, mas é o que planta. É diferente se eu procurar até no bolsinho que fica dentro da bolsa, na caixinha lá do carro, no cinzeiro, sei lá onde, na gaveta, e eu não achei nenhuma moeda. Mas eu estou tentando, nem que for uma moeda, para plantar. Nem que for uma moeda eu vou plantar. Porque quem planta com lágrimas, colhe com alegria. Daqui a pouco você vai estar plantando, você começou com uma moeda, daqui a pouco você está com 100 reais, 1.000 reais e assim por diante. Quem está virtualmente, você não tem nada, está numa situação tão difícil, nem que for R$1, nem que for um pique de R$1 eu vou fazer. Porque quem planta com lágrimas, colhe com alegria. Todos os fiéis, você vai passar pelo altar, eu vou consagrar as suas mãos, eu vou colocar uma gotinha desse azeite na tua mão, representando a bênção de Deus. Se você tem dízimo, não tem, se você tem oferta, não tem, não importa. Se você é dizimista, você vai passar pelo altar e vai receber a unção. Bispo, eu não sou, ainda estou pensando, estou em dúvida. Então você espera, fica sentado. Depois a gente continua aqui falando sobre a fé. Mas você que é membro virtual e é dizimista, pega um azeite aí que eu vou consagrar, aí você unge aí a palma da sua mão. E onde você colocar as mãos, Deus vai abençoar. Amém? Levanta seu dízimo, sua oferta, seus votos, seus propósitos, o seu melhor para Deus. Levante as mãos. Em o nome do Senhor Jesus, ó Deus. Nós consagramos desde já as mãos dos dizimistas, dos fiéis, dos ofertantes, daqueles que vão semear, daqueles que vão plantar. Porque ainda que estejam plantando com lágrimas, eles irão colher com alegria, meu Pai. O Senhor vai fazer com que haja essa frutificação na vida deles. Consagra o azeite que essa pessoa apresenta ao Senhor agora. E nesse momento, meu Pai, que esse azeite é consagrado, uma gotinha dele na palma das mãos dessas pessoas vai simbolizar as tuas bênçãos, vai simbolizar a tua sabedoria, a tua instrução, para que ela possa prosperar em tudo que ela fizer, em tudo que ela determinar, pois nós determinamos os dizimistas abençoados, que esse mês seja uma bênção, que essa semana que começa hoje seja de boas notícias, seja de vitória, seja uma semana bendita, abençoada em todos os aspectos. Ó poderoso de Israel, entra com intervenção na vida dessas pessoas.
e que aconteça o sobrenatural. E você que crê, diga: meu Deus, pela minha fidelidade, eu já estou abençoado em nome de Jesus. Amém? Então todos os fiéis, todos os dizimistas, se você tem dízimo, tem voto, tem compromisso com Deus, oferta você vai colocar aqui na sacola, no alforje. Precisa passar o cartão, tem a maquininha. Mas todos os dizimistas, você sobe por esse lado e você vai descer pelo outro lado. Amém? Pode vir. E quem está virtualmente, eu vou colocar as contas da igreja aí na tela, que aí você vai dizimar, você vai ofertar, aí você vai semear. Tá bom? Então, você que está aí, virtualmente, você vai transferir seu dízimo, sua oferta, seu voto, vai ser fiel a Deus e vai ungir as suas mãos, as mãos de quem está aí com você, acompanhando, que também é fiel a Deus. Aí quando você descer aqui do altar, volta para o seu lugar, podem sentar os demais, e aí sentado, cante em espírito, crendo no sobrenatural de Deus. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Com as mãos consagradas, você prestou atenção no que você estava cantando? Que eu serei bendito, abençoado, eu serei bendito no campo, na cidade, quando eu obedecer a sua voz. Porque a bênção, a promessa, é para o que teme, é para o que obedece. Sentado mesmo, levanta as mãos assim, ó, aberta. Meu Pai, encha as mãos dessas pessoas de vitória, de milagre, de prosperidade, de bênçãos. Traga para essas mãos o melhor dessa terra. Que a causa saia, que o contrato seja assinado, que o produto seja vendido, que as portas sejam abertas,
que os tesouros escondidos e as riquezas encobertas sejam derramadas nessas mãos. Eu abençoo os fiéis da sua casa. Eu abençoo os dizimistas. Em o nome do Senhor Jesus. Coloque agora as mãos na sua cabeça. E nesse momento, meu Pai, o Senhor abençoa a mentalidade dessa pessoa. O Senhor dá sabedoria para que essa pessoa possa administrar. Sabedoria para empreender, para negociar, para comprar, para vender. Que ela tenha sabedoria para alcançar as tuas promessas e para frutificar, para multiplicar o salário, a renda, multiplicar as vendas. Eu abençoo essas pessoas em o nome de Jesus. E você que crê, diga assim seja. Amém. Amém? A bênção e o poder de Deus já está aí contigo. Abra a sua Bíblia, você que trouxe aí a sua Bíblia. Eu queria muito a sua atenção. Não dorme não. Não dorme não. Aperta o cinto aí, porque daqui a pouco vai decolar, tá? Então não saia daí não agora não. Não vai no banheiro agora não. Não desvia a sua atenção agora não. Não pense em outra coisa agora. Não desvia não, porque é tudo que o diabo quer. Tudo que o diabo quer é que você saia, ou a sua atenção seja roubada, seja tirada, para que você não consiga entender o que Deus tem para falar e o que Deus tem para fazer na sua vida. Você sabe o que diz as bem-aventuranças, não sabe? Mateus capítulo 5, sabe ou não sabe? Porque isso aí vai cair na prova, tá? Não é possível que você não saiba, né, as bem-aventuranças. Mas se você não sabe, então vamos dar uma lidinha no capítulo 5 de Mateus, né? Mateus, capítulo 5, as bem-aventuranças, só para você entender que Jesus ele chegou no monte das bem-aventuranças, né? Por isso que ele chama monte das bem-aventuranças, porque foi nesse monte que Jesus ele ensinou isso aos discípulos. Capítulo 5 de Mateus, do versículo 1 ao 12, diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados, quer dizer, mais que felizes, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Depois faz um título assim, para colocar aí. Coloca assim, justiça versus misericórdia, por favor. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, alegrai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então Jesus está dando uma listinha do que nós vamos passar, do que nós vamos enfrentar, e ele está dizendo que mais do que feliz é aquele que mesmo chorando, permanece confiando nele, e ele será consolado. Bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele que é perseguido, é aquele que é caluniado, mas ele permanece, ele não sai do contexto reino de Deus, ele não sai da presença de Deus, ele permanece na presença de Deus, ele fica com Deus. Depois, eu queria que você encontrasse para mim, você que
que lê mais do que eu a Bíblia, você achasse para mim a palavra misericórdia no livro de Apocalipse. Depois eu queria que você me dissesse onde está escrito, ou qual versículo no livro de Apocalipse você vai encontrar a palavra misericórdia. Se você não achar, é porque o livro de Apocalipse já é o juízo, já é a justiça. E no juízo não cabe mais misericórdia. No juízo, o advogado, ele foi promovido. Agora ele vai dar sentença. Não cabe mais defesa. Já era a defesa. Não tem mais como defender. Agora é só a sentença. Então, nós ainda temos um advogado fiel, que vai ser o nosso juiz. Nós ainda estamos na era que cabe defesa. Nós ainda estamos vivendo no dia que o advogado ainda pode nos defender. O advogado ainda pode interceder pela gente. Mas vai chegar um dia que não tem mais advogado, agora vai ser só o juízo. Não tem mais como ele nos defender, ele interceder pela gente. Aí vai ser só sentença. Só que nesse dia já era. Eu sei que alguns trocam isso e eles querem fazer juízo hoje, eles querem julgar hoje, eles querem fazer justiça hoje. E às vezes a gente erra porque a gente fica, na nossa oração, a gente fica dizendo assim, Deus, faça justiça na vida dessa pessoa, faça justiça na minha vida, faça justiça na minha casa. E se Deus fizer justiça mesmo, der a sentença, é provável que até a nossa casa desabe. Se Ele fizer justiça mesmo hoje, é provável que até a nossa casa desabe. Porque a justiça já é a sentença final. Na justiça, quem está escrito no livro da vida, está. Quem não está, não tem mais como ser colocado. Na justiça, no julgamento, no juízo, quem morreu sem servir a Deus, sem crer em Deus, sem obedecer a Deus, não tem mais como. Não tem purgatório, não tem mais reza, oração que vai salvar ele, não. Não tem mais como mudar isso, não. Aquele também que morreu servindo a Deus, sendo fiel a Deus, também não tem como alguém tirar ele do reino de Deus e levar para o inferno. Não tem jeito. Então cabe a cada um agora se autoavaliar e verificar se estamos servindo a Deus como Ele quer que a gente o sirva, ou a gente está servindo a Deus do nosso jeito, da nossa maneira, só para o nosso bel prazer ou para as nossas vaidades. Ou seja, é sabido que muitos buscam a Deus só para resolver problemas e não para ser salvo. Muitos buscam a Deus só para atender uma necessidade e não pelo que Ele é, não pelo que Deus realmente é e o que Ele tem para fazer na eternidade. Algumas pessoas, elas buscam só o milagre, a resposta momentânea, tão logo ela receba esse milagre, ela coloca no bolso e vai embora. Ou então, se demora um pouquinho para acontecer, ela também não volta. Por quê? Porque ela só quer atender uma necessidade, ela não quer a salvação, ela não quer o mais importante, que é o reino dos céus, que é a vida eterna. E aí Deus, quando Ele chama a gente para adorar só a Ele, em espírito e em verdade, e nenhum outro Deus, nenhuma outra imagem, porque não existe outro Deus, mas os homens fizeram deuses pelas mãos, deuses esculpidos pelas mãos, e aí Deus, Ele chama a gente a ter um único Deus, um só Senhor, um só mediador, um só Redentor, um só Salvador. Não é porque Deus quer se afirmar, não. Quando Ele diz que nós temos que adorar só a Ele, mais nada e nem ninguém, só a Ele, não é porque Deus é depressivo, Ele quer se autoafirmar e entender que a gente só serve a Ele, só adora a Ele, e Ele precisa disso. Não, não é isso não. Ele, quando nos chama a essa responsabilidade e nos orienta que nós devemos servir e adorar só a Ele, é para que a gente
tenha a consciência que o diabo sempre fez e sempre fará e sempre vai tentar de tudo para nos tirar da eternidade com Deus e nos levar para o inferno. A guerra é entre céu e inferno. E o diabo, sabendo que você, desprezando o senhorio de Deus, como ele desprezou, o diabo sabendo que você, se desviando desse temor ou dessa responsabilidade de ter um único Deus, o diabo consegue simplesmente te arrastar para o inferno, como ele arrastou a terça parte dos anjos. Porque adorar por adorar, Deus tem os anjos adorando ele. Lá em Isaías 6, no versículo 3, Isaías diz que os anjos adoram a Deus. Qual é a adoração dos anjos? Os anjos estão adorando a Deus, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Mas tem um detalhe: Deus não fez os anjos lá para ficar adorando ele, porque ele precisa dessa música, porque ele precisa de adoração, ele precisa que tenha alguém adorando. Está escrito que os anjos adoram a Deus falando uns para os outros: santo, santo, santo é o Senhor. Não é porque Deus obriga, não é porque Deus exige: ó, vocês vão ficar presos aqui, vocês os anjos vão ficar presos aqui me adorando. Não, está escrito em Isaías 6,3, coloca aí. Eles adoram falando uns para os outros, e clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Parece que eu vejo um anjo olhando para o outro lá no céu e olhando para Deus, e a cada segundo e dizendo: é santo. Não, isso aí é santo, santo, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Não é que Deus obriga e exige que tem que adorar, é fazer e o adorar e o servir por prazer. Nós estamos aqui domingo de manhã por prazer. Você acorda cedo, você podia passear mais cedo, né? Você podia descansar mais, dormir mais, mas você está aqui porque você tem prazer, supostamente deveria ser isso, porque você tem prazer, porque você quer mais, porque você quer se alimentar mais, porque você quer beber mais da fonte, você quer se envolver mais com Deus. Então, o nosso Deus, que é santo, que é misericórdia, nós estamos na era da misericórdia, e aquele que não tiver misericórdia também não receberá. Nós estamos nessa era da misericórdia e nós precisamos aprender a orar. A Bíblia diz que muitos pedem e não recebem porque pedem mal. Muitos oram e não recebem porque oram mal. E aí nós vamos lembrar de Abraão, quando os anjos apareceram para ele lá na época que ia destruir Sodoma. Quem morava em Sodoma? Quem morava em Sodoma? Ló, sobrinho de Abraão. Aí Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, eu vim te dar um toque, que pela iniquidade, pelo pecado, porque a taça da misericórdia, ela já está derramando de Sodoma, o juízo vai chegar para Sodoma. Eu vou fazer justiça em Sodoma. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. Porque a misericórdia de Deus, ela é infinitamente grandiosa. Só que ela tem limite. Você vê a pessoa vivendo no pecado, vivendo no pecado, vivendo no pecado, e nada acontece. Você vê a pessoa vivendo no pecado e parece que nada de ruim acontece. Você acha assim: poxa, cadê? Cadê a justiça? A justiça vai chegar. Quando Eva e Adão comeu da fruta, porque a ordem de Deus era que se eles comessem, eles iam fazer o quê? Eles iam morrer. Aí quando ela dá uma mordida na fruta e não morre, parece que Deus estava mentindo. Aí Adão, pode comer também? Morre não? Eu comi? Morre não? Aí Adão foi e deu uma dentada. Também não morri. Fisicamente, não. Mas espiritualmente, naquele momento em que eles desobedecem, eles morrem. Eles perdem
as promessas. E aparentemente, fisicamente, na cabeça deles, não tinha acontecido nada. Quando Sansão, que era nazireu, que não podia cortar o cabelo, não podia tomar bebida forte, não podia comer nada de animal morto, era o voto. Quando ele quebra o voto, a Bíblia diz que ele pensava que ele ainda era o mesmo homem. Quando Dalila brinca com ele, toda vez vinham os inimigos, e ele matava os inimigos, ele tinha uma força extraordinária, porque era do Espírito Santo a força que vinha para ele, era de Deus, não era do músculo dele, porque às vezes a pessoa vai ver um Sansão cheio de músculo, ele nem isso tinha. Era justamente para provar que toda aquela força era do próprio voto dele com Deus. E aí quando ele quebra a terceira parte do voto de Nazireu, que era contar o voto, que não podia cortar o cabelo, né, porque a força dele estava no cabelo, estava no voto, não podia quebrar o voto. Aí quando ele conta isso para Dalila, e Dalila raspa a cabeça dele, e os filisteus vêm, a Bíblia diz assim, ele pensava que ele ainda era o mesmo homem, mas ele não sabia que a força já tinha se retirado dele. E aí quando os filisteus chegam, ele não tem mais força nenhuma, e aí ele é amarrado, aí você já sabe a história dele, é levado lá como palhaço do circo. Palhaço do circo. Mas ele pensava que estava ainda com a mesma força. Ele pensava que ainda era o mesmo homem. Pode ter gente aqui na igreja que ainda pensa que está com a mesma força, com a mesma unção, com o mesmo poder, com a mesma assinatura de Deus validando a vida dela, e ela já perdeu essa força, ela já se distanciou da verdade há muito tempo? Pode. Só que ainda nós estamos na época da misericórdia, ainda dá tempo de você se arrepender e Deus te perdoar. Ainda dá tempo de você se arrepender e o Senhor Jesus te perdoar. Ainda dá tempo de você mudar, ainda dá tempo de você ser transformado. Na época de Abraão, os anjos aparecem para ele e vão dizer, nós vamos destruir Sodoma, porque o juízo vai chegar em Sodoma, porque eu deixei, e fui dando tempo, só que o pecado de Sodoma foi se multiplicando, a ira foi se enchendo, a misericórdia, ela foi enchendo a taça, e aí chegou uma hora que derramou, e agora vai chegar o juízo. Aí o que Abraão falou para os anjos? Mas e se tiver 50 justos? E Deus falou, se tiver 50 justos, eu não destruo a cidade. Eu vou poupar todo mundo, até os pecadores, por causa dos 50. Mas não tem 50. Aí Abraão falou, e se tiver 30? E se tiver 20? E se tiver 10? Você já sabe disso. E se tiver 1? Aí Deus, para resumir, falou assim, Abraão, se tiver 1, eu poupo a cidade inteira, por causa desse 1. Mas não tem nenhum. Abraão estava fazendo essas perguntas por causa do sobrinho. Abraão, em outras palavras, estava pedindo a Deus o quê? Misericórdia. Tem misericórdia, porque o único que eu conheço lá é o meu sobrinho. E Deus está dizendo que lá em Sodoma não tem ninguém justo. Se tivesse um justo, Deus falou, eu ia poupar a cidade inteira por causa dele. Mas não tem nenhum. Aí o que os anjos vão fazer? Vão visitar Ló. A misericórdia vai chegar na casa de Ló, por causa de quem? A importância de você interceder pelo seu filho. A importância de você estar intercedendo pela sua família, pelo seu familiar. Aí, os anjos vão tirar Ló e a família de Ló pela mão, porque eles não queriam sair. Eles queriam ficar lá. E aí os anjos pegam pela mão e estão tirando. E aí, no meio do caminho, que é a ordem para eles era, não olha para trás. Não olha para... Se olhar para trás, morre. No meio do caminho, você imagina, você está saindo de Sodoma, você deixou tudo, amigos, família, vizinhos, você deixou lá em Sodoma tudo que você conquistou, tudo que você tem de dinheiro, de animais. E aí você começa a ouvir os relâmpagos, trovões, porque caiu fogo e enxofre. Luz, a esposa de Ló, quando ela olha para trás, o que acontece? Vira uma estátua de sal. A estátua que ela virou era o juízo.
era a justiça. Os outros familiares não podiam olhar nem para ela, nem para ver se ela está vindo, nem para ver se ela está com eles. Porque quem olhar para trás é justiça, é juízo. Para frente é o quê? Misericórdia. Deus está dizendo para alguém aqui, não olhe mais para trás. Não queira voltar mais ao Egito, não queira voltar mais ao pecado, não queira voltar mais ao que você era. Não permita o diabo fazer você olhar para trás. O diabo está soprando, o diabo está tentando trabalhar na sua mente para você olhar para trás, para você olhar para alguma coisinha que ficou lá no passado, e Deus está dizendo, olha para frente, porque a misericórdia está na frente. Olhe para frente, olhe para mim, porque é comigo que você alcançará misericórdia. Algumas pessoas estão com a vida dela paralisada, como uma estátua, porque ela deixou de olhar para frente, para Jesus, de olhar para a palavra dele, para a misericórdia dele. Quando aquela mulher cananeia, ela foi pedir a Jesus socorro, porque a filha estava endemoniada. Quem estava endemoniado? Era a filha. Mas a mulher cananeia está em Mateus 15, 22. A mulher cananeia, ela diz assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela não disse da minha filha, porque a filha dela não era endemoniada. Como que Jesus vai ter misericórdia do demônio? Mas aquela mulher serve, aquela mulher crê, e porque ela crê, aquela mulher está dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está endemoniada. Mas se o Senhor tiver misericórdia de mim, então a minha filha vai ser livre. É hoje a mãe dizendo, meu Deus, o meu filho não presta, o meu filho está fazendo tudo errado, mas tem misericórdia de mim. O meu filho está no vício, mas tem misericórdia de mim. O meu marido está todo torto, mas tenha misericórdia de mim. A minha vida está toda torta, tenha misericórdia de mim. Quando essa mulher diz, tem misericórdia de mim, ela fez a oração correta. Ela não pediu juízo, justiça, porque se pede justiça, às vezes até ela é queimada pela justiça. Mas quando ela pede misericórdia, Jesus para e atende. No meio do caminho, quando ele estava passando numa estrada, o cego que está na beira da estrada, ele vai dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele diz, tem misericórdia de mim, a multidão que ouve ele clamando, porque Jesus a princípio estava passando batido, e Jesus não parou na primeira vez, quando ele clama, tem misericórdia de mim, as pessoas dizem, cala a boca, fica quieto. As pessoas dizem para o cego, não incomoda o mestre, é ou não é? Tem misericórdia. Aí ele clama mais alto, aí ele pede mais alto, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus para. Por que a multidão toda não fez Jesus parar? Marcos 10, que fala do cego, 10:48, depois você confere. Por que a multidão, ninguém fez Jesus parar? Mas o cego, Jesus viu no cego o que não viu em ninguém. O cego pediu misericórdia. E Jesus veio para trazer misericórdia. Quando uma pessoa suplica pela misericórdia, ele para atender. Misericórdia, você quer misericórdia? Então tem misericórdia. O juízo vai chegar. Quando chegar o juízo, meu caro, aí não tem mais misericórdia, aí não tem mais jeito. A misericórdia é agora. Se não se converter agora, se você não mudar agora, se você não nascer de Deus agora, no juízo, a sentença vai ser dada. E aí não adianta no juízo você querer se defender. No dia que o juiz bate o martelo e dá a sentença, não adianta o réu, não adianta a pessoa que está sendo condenada falar, não, o senhor está errado, não, mas porque eu não fiz, isso aí cabia antes da sentença. Antes, na sentença não cabe mais. Na sentença já era, bateu o martelo. Por isso que o juiz, quando ele dá a sentença, ele bate o quê? Martelo. Bateu o martelo, já era. Pelo menos deveria ser assim, já era.
Não volta mais atrás. Acabou. Não cabe mais recurso. Não adianta mais você buscar no STF. Não adianta você buscar num tribunal superior. Porque já foi batido o martelo. Aí, a minha pergunta, levando para o lado da salvação, levando para o lado do dia do nosso julgamento, do dia que o juiz vai bater o martelo, será que nós vamos estar incluídos naqueles que vão para o inferno, para o lago de fogo e enxofre, ou nós estamos naqueles que vão ficar com Jesus na eternidade? Cada um precisa responder por si, porque a salvação é individual, a conversão também. Novo nascimento, vida com Deus, é individual. Se você não colocar sua barba de molho, se você não cuidar da sua alma, ninguém vai cuidar, não. E amanhã, não adianta você falar, mas eu estou aqui no inferno porque eu fui na onda do meu marido, eu fui na onda da minha esposa. Não, você está aqui no inferno porque você não assumiu a sua responsabilidade com Deus. Você não assumiu o seu compromisso com Deus. Eu falei para as pessoas na sexta-feira, em janeiro, dia 2 de janeiro, eu e a Ana Cláudia, nós nos inscrevemos numa academia. Pensa numa academia que não presta, que não vale nada. Porque hoje, abril, 4 meses depois, nós não emagrecemos nem 1 quilo. Mas sabe quantas vezes nós fomos na academia? Nem um dia. Não fomos nem uma vez. Eu pergunto, é a academia que não presta? É a academia que não vale nada? E ainda assim, você vai na academia, chega lá, você não faz o exercício correto, você não segue as instruções lá do instrutor, você não se alimenta corretamente, não vai ter resultado. Não tendo resultado, a culpa foi da academia? Aí você vem aqui na igreja e diz, fui lá na igreja, minha vida não mudou. Mas você fez o que foi falado? Você obedeceu? Você seguiu a instrução? Não. Então você não pode falar que você veio na igreja e não resolveu. Você tem que dizer que você não fez a sua parte. Por isso você sempre me ouve falar, se você vir aqui e obedecer, e sua vida não mudar, eu como a Bíblia. Eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo. Mas é se você vir e obedecer. Não é se você nunca me ouviu e nunca vai me ouvir falar assim, se você vir aqui e sua vida não mudar, eu como a Bíblia. Se você vir aqui e não ficar curado do vício, eu como a Bíblia. Não, é se você vir e não obedecer, aí eu como a Bíblia, aí eu rasgo a Bíblia, vou servir o diabo. Porque é impossível uma pessoa vir e obedecer e não ter resultado. É impossível uma pessoa vir e obedecer e não ser abençoada, não ser transformada. Então eu preciso agora me autoavaliar e verificar onde eu preciso mudar. Onde eu não estou obedecendo, que eu preciso obedecer. E não é obedecer de vez em quando, não. Quando você me ouve orando, falando assim, Deus, nós não estamos num clube religioso, é porque clube você vai só de domingo. E olha lá, clube, você vai ver de vez em quando. Não, eu estou na presença dele todo dia. Eu estou servindo a ele todo dia, eu estou andando com ele todo dia. Nos dias de culto eu estou aqui, tenho compromisso, comprometimento. Se a gente não tiver essa aliança, esse compromisso com Deus, no dia do juízo, não adianta a gente chorar. Não adianta a gente espernear. Nós ainda estamos na época da misericórdia. Então aproveita antes que ela acabe, porque ela acaba. Aproveita. Eu vou lembrar aqui você do último livro, do último capítulo da Bíblia. Apocalipse 22, não é o último capítulo da Bíblia? Apocalipse 22. Versículo 8 em diante, fala das admoestações e as promessas finais. Apocalipse 22, versículo 8 em diante, Deus fala aqui através
de João, as considerações finais. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou o quê? Conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Para aí um minutinho. João teve a revelação do Apocalipse, Deus mandou ele ir escrevendo. E nesse, finalmente aqui, João, ele vai se curvar diante do anjo e vai adorar o anjo. Quando ele vai adorar o anjo fala para ele: não, psst, me adora não. Eu sou conservo teu. O que é servo, o que é conservo? Você que veio de família nobre aí, me ajuda aí. Você que tem sangue azul. O que é servo e o que é o conservo? Fala, seu Marcelo. Vamos pensar aqui na cafeteria. A cafeteria, ali tem o gerente. E aí tem o garçom. O garçom é o conservo do gerente. Ele serve o gerente, não é assim? Conservo é aquele que serve mais alguém. Se eu sirvo mais alguém, eu não sou o principal, não sou adorado, não. Eu sirvo a Deus, então a adoração tem que ser para quem? Não é para mim, não, é para Ele. Tudo é dele, tudo é para Ele, tudo é por Ele. É isso que o anjo está dizendo. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos e dos teus profetas. Quando a gente ora e diz: ó Deus, manda os anjos são conservos. A gente pode também pedir para eles, para os anjos. Vai ali, vai lá, faz isso, faz isso. Ele é conservo. Ele não é Deus. Mas Deus está dando para a gente aqui nas considerações finais a dica que só Ele é para ser adorado. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Deus está dizendo assim, ó, você quer continuar na injustiça? Continue. Você quer continuar no pecado? Continua. Você quer continuar fazendo o que é errado? Faça. Mas você está fazendo o que é certo? Faça o que é certo. Você está se santificando? Continue. Porque quando acontecer esse juízo, nós vamos ser julgados segundo o quê? As obras. Não está escrito aí? Para retribuir cada um segundo as suas obras. Aí versículo 13 ele diz: eu sou o alfa e o ômega. O que significa alfa? Primeiro, ômega, último. O primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu sou o início e o fim. Deus está se apresentando, dizendo: eu sou o começo e o fim. O fim não é esse problema, não é essa fase que você está enfrentando, não. O fim é o próprio Deus. E se você serve a Ele, teme a Ele, é Ele quem vai dar o fim. Alguém vai dizer, ou querer colocar um ponto final hoje na sua história, mas o único que pode colocar é o próprio Deus. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, no sacrifício da cruz. Nós somos lavados, nossos pecados são perdoados
pelo sangue que verteu na cruz. Os nossos pecados são perdoados pelo sangue de Jesus e nós nos lavamos todos os dias. Todos os dias. Nós pecamos no falar, no pensar, no não falar. Todo dia a gente está pedindo a Ele misericórdia. Perdoa os meus pecados. Versículo 15. Fora do reino de Deus, fora da nova Jerusalém, fora da eternidade, ficam os cães. Coitado do Thor, do Snow, da Valentina, que já foi. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica, o quê? O quê? A mentira. É só uma mentirinha. Vai, sonso. Tu vai ver onde tu vai parar com essa mentirinha. Só uma mentirinha santa. Vai, sonso. Hã? Ah, bispo, então eu estou aqui na cadeia assistindo isso e eu matei uma pessoa, para mim não tem mais salvação? Não é esse assassino, literalmente. Assassino de almas. Assassino de almas. É você pregar para pessoas exatamente aquilo que Deus não pregou, que Deus não ensinou. E você está levando essas pessoas para o inferno, fazendo elas pensar que estão indo para o céu. Hoje tem pastores, hoje tem pregadores de vento, de proveta. Tem igrejas que pegam a Bíblia e ele tira o que ele quer e acrescenta o que ele quer. E ele está matando almas, ele está dizendo para a pessoa que ela pode viver no pecado, que ela pode viver totalmente contrária ao que está escrito, ao que é genuíno, que Deus é amor e que ela vai ser salva. Ela está matando almas, porque se ela quer ir para o inferno sozinha, é um direito dela, está escrito, continue o injusto fazendo injustiça, continue o pecador pecando, mas o problema é que ele está levando consigo um monte de gente, desviando da palavra. Nós vamos chegar ao dia, se Jesus não voltar logo, que vai ser difícil você encontrar a verdadeira palavra, porque as pessoas vão mudando. A versão da Bíblia segundo pensa fulano, é a versão segundo cicrano, é a versão segundo beltrano. E a palavra de Deus, ela não pode ser tirada uma vírgula, e nem acrescentada uma vírgula. Aquele que crê como diz as Escrituras, do seu interior fluirá rios de água viva. Eu ouvi um padre num vídeo falando para as pessoas assim: você pensa que tudo também está na Bíblia? Não, também não está tudo na Bíblia, só está na Bíblia o básico, porque na Bíblia não está escrito que você pode adorar a santo. Na Bíblia não está escrito que você pode adorar, cultuar os mortos, ter culto aos mortos. Mas por quê? Porque nem tudo deu para escrever, nem tudo deu para colocar na Bíblia, por isso que não está. Mas em outras palavras, você pode adorar os santos, você pode adorar, cultuar os mortos, que não tem problema, que não tem problema. Em outras palavras, Deus entende. Padre, que Bíblia que o senhor está lendo? Mas aí as pessoas, coitadas, que não buscam a verdade, elas vão comendo, ingerindo isso. Isso aí é matar. Isso aí é ser assassino de alma. Porque não é a igreja que diz o que a Bíblia, o que Deus pode ou não fazer. É Deus que diz o que a igreja pode ou não fazer. Não sou eu que digo o que pode, o que não pode. É o que diz a palavra. É o que diz as Escrituras. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não. O Constantino, que deu culto aos mortos, dia de finados, idolatria, que desvirtuou a Bíblia no ano 300, vem matando almas. Então a Bíblia diz que quem ficará fora? Os assassinos. Os assassinos não herdarão. Os feiticeiros não herdarão.
Os impuros não herdarão, maliciosos. Os idólatras. E não é só o que idolatra uma imagem, um pedaço de gesso, não. A pessoa idolatra dinheiro. A pessoa dá as costas para Jesus, porque ela ama, ela idolatra o dinheiro. E o dinheiro é um excelente servo, mas nunca poderá ser senhor. As pessoas idolatram a política, um político, idolatram um artista, idolatram alguém. Esses não herdarão o reino de Deus. Tem gente aqui que é convertido até o ponto que a gente não fale do time de futebol dela, da política, do esquerda, da direita, disso e daquilo. Você é pobre, você é miserável, você é cego, você é nu. A Bíblia diz isso. Pessoas que são de Deus até o ponto que não toca no meu ego, no meu orgulho, e esse orgulho vai te deixar fora do reino de Deus. Eu sou fiel a Deus até o ponto que não discorde de mim. Mas não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que diz a palavra, é o que diz as Escrituras. Você pode gostar do seu time e idolatrar? Não. Você pode gostar do partido A, do partido B, idolatrar? Não. Porque o partido da esquerda ou da direita, eu tenho que ver qual é o menos pior para a sociedade, para as pessoas. Eu vou votar no menos pior. Eu vou votar naquele que, pelo menos, o que ele está idealizando não vai contra a Bíblia. Porque se for contra a Bíblia, eu não posso ser conivente. O que ele está idealizando não pode ser contra a palavra, a Escritura. Porque se for contra, e eu voto, eu sou conivente. E não importa quem seja, preste atenção, deixa de ser burro. Tem que falar assim para ver se você acorda. Deixa de ser burro. Eu um dia votei no Lula, só para você entender. E outro dia eu falei aqui do Lula, aí teve uma pessoa da igreja, não votou mais, porque falou do meu Lula. O primeiro mandato dele eu votei nele. Por quê? Porque as ideias dele eram boas. No último, que ele concordava com isso, com aquilo outro, que é contrário aos pilares da Bíblia, eu não votei. Se amanhã as ideias dele forem coniventes com a Bíblia, eu voto. Porque eu não voto na bandeira. Eu não voto no partido A, no partido B, no partido C. Eu voto naquele menos pior, que pode causar menos problema. Isso tem que ser para tudo na sua vida. Isso tem que ser para todas as eleições, para tudo. Para vereador, para estado, para federal, para tudo. Eu tenho que cumprir o meu direito de cidadania. Eu não sei por que eu estou entrando nessa questão, porque para mim é ruim. Para mim é ruim, porque os não convertidos logo manifestam. Os convencidos de que são de Deus, logo manifesta. Então você precisa entender que a sua vida com Deus, ela tem que ser idônea, ela tem que ser limpa. A sua vida com Deus, ela tem que ser verdadeira. Não se deixe levar por nada nem por ninguém. Considera a palavra. Para de ir pela conversa dos outros, pela voz dos outros, considera a palavra. Diz que os cães, no plural, não é cães no plural, vão ficar do lado de fora. E os gatos vão entrar? Deus não gosta de gato, então. Deus gosta de gato, Ele não gosta de cães. Os cães aqui, eu queria muito que você entendesse, são todos os grupinhos que se juntam para contaminar,
para criar motim, para criar conversa fiada contra a palavra. Sabe quem falou dos cães? Davi. Salmos 22, 16. Davi falando da morte de Jesus na cruz. Davi falou dos cães que vão ficar do lado de fora. Quer ver? Cães me cercam. Uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Resumindo, Deus está dizendo que esses cães, esse grupinho que se levantou, que não tem coragem de vir na mão, de vir no mano a mano. Não é assim quando brigava na escola? Você que, pelo menos os homens, quando brigavam na escola, você dizia, vem no mano a mano, vem sozinho, só vem em gangue. Porque na mão você não aguenta, sozinho você não aguenta. Mas você só vem em gangue. Então quando você se junta para ouvir quem você não deveria, você está se juntando aos cães. Quando você concorda com a gangue, que é contrária à palavra, você está se juntando aos cães. Está se juntando aos cães. Os cães não serão salvos. Não, mas é porque eu estava junto. Mas eu não bati não, mas eu estava junto. Você foi conivente. Teve um rapaz agora que matou lá um arquiteto em São Paulo. E aí ele escondeu na casa da namorada. Aí descobriram que ele tinha ficado lá 2, 3 dias na casa da namorada, prenderam a namorada dele. Por que prenderam? Porque a lei diz que ela, sabendo do caso, sabendo do pecado dele, do erro dele, e ela aceitou acolher ele, ela está conivente. E ela está conivente, ela também está no erro. Ela também está errada. Porque se ela está sabendo do que ele fez, e ela aceita ele em casa, então ela está acobertando, ela está escondendo o crime. Então ela também sofre a pena. Então, será que nós não estamos nos juntando aos cães? O que tem de cães na internet? O que tem de cães que começa a criticar, que começa a falar, começa a escrever, e os outros vão concordando? Acha que não tem problema não, né? Mas está no grupo. Eu estou só lendo para você o que está escrito, eu não estou inventando não. Eu estou só mostrando para você. Depois, se você acha que não é isso a explicação, pesquisa. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Ele está vindo. E Ele está vindo para fazer justiça. Ele está vindo para fazer juízo. Se Ele chegasse hoje, será que a gente estava salvo? Se não estamos, vamos nos arrepender e pedir misericórdia. No dia a dia, a sua oração sempre deve ser, Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia do meu filho. Tenha misericórdia do fulano. Tenha misericórdia do meu vizinho. Tenha misericórdia.
Porque se eu peço misericórdia, Ele também vai me dar misericórdia. E se eu sou misericordioso, eu também vou receber. Aquilo que você dá, você recebe. Aquilo que você planta, você colhe. Em tudo. Amém? Eu não sei se você está entendendo. Eu não sei se você está compreendendo o desejo que nós temos de fazer você entender a importância da sua salvação. Que ninguém vai te salvar. Ninguém vai te socorrer. É só você que pode permitir esse acesso ao reino de Deus ou impedir esse acesso. Eu não sei se falando da política, dessa maneira, se você fica contrariado, contrariada. Mas a palavra que salva, ela contraria, constrange, mas é para o bem, porque o pai sempre repreende o filho que ama. É melhor ouvir a verdade que dói do que receber o beijo da mentira e quando abrir os olhos está no inferno, aí não tem mais jeito, aí não tem mais como se arrepender, não tem mais como voltar atrás. É melhor receber o tapa da verdade que dói, mas salva, cura, do que ser enganado. Não vos enganeis a vós mesmos, ou seja, pesquisa. Tudo que você chegar para você, pesquisa. Vê se é verdade. Confere. Confere antes. As pessoas aí vivem caindo nesse golpe do Pix. O fulano, meu familiar, escreveu aqui para mim, pedindo um Pix. Aí eu fui e fiz o Pix. E o WhatsApp dele tinha sido clonado, era o bandido. Porque eu não conferi antes. Eu não verifiquei antes. Aí um rapaz falou para mim, uma pessoa desses negócios que a gente trabalha financeiramente, mandou uma mensagem para mim e falou assim, olha, clonaram o meu WhatsApp, se alguém mandar mensagem aí para você, pedindo dinheiro no meu nome, não sou eu não, porque foi clonado, tá? Estou te avisando. Eu falei para ele, rapaz, se tu ligar para mim numa chamada de vídeo e pedir dinheiro, eu não dou, você imagina se você só escrever. Mas a pessoa às vezes ali, é o meu filho, vou fazer. Não, é o meu filho? Liga aqui, meu filho. Na câmera. O que foi? Está precisando do quê? R$100. Tá bom, só um minutinho. Estou fazendo. Aí você fala, liga aqui. Ou você tenta ligar, ele diz, não, não posso. É que eu estou num lugar que não dá para atender. Então também não dá para receber o Pix. Na hora que você puder atender, você me chama aqui que eu te dou. É ruim, hein? Hoje, você tem que estar vigilante em tudo. Amém? Sobretudo com a sua alma. Sobretudo com a sua alma. Fiquem todos em pé. Nós vamos buscar misericórdia. Os grupos, dos cães na Bíblia, depois você pode conferir Mateus 12, 14, Marcos 3, 6, Lucas 11, 53, João 19, 5, os grupos dos cães, querendo pegar Jesus em grupo. Não vai nessa não. Por isso, vovó dizia, antes só do que mal acompanhado. Se alguém chegou depois, tem dízimo, tem oferta para fazer, já pega nas suas mãos sua oferta, seu voto, seus dízimos, traz aqui, coloca aqui no alforje, que agora você vai só se render a Deus. Cada um vai fazer a sua oração particular. Cada um vai olhar para si e vai falar, Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia de mim, meu Pai. Tem misericórdia. Eu preciso dessa misericórdia. Preciso do teu perdão. Tem misericórdia de mim. E Ele vai te atender. Ele vai te socorrer. Feche os seus olhos. Aí no seu lugar, se você quiser dobrar o joelho, você vai ficar à vontade. Mas importa que você vença o sono, o cansaço. Importa que você o busque de todo o coração. Que você se renda a Ele de todo o coração. Oh, meu Deus. Nós precisamos da Tua infinita graça.
Nós precisamos da tua infinita misericórdia. Nós carecemos dessa misericórdia, meu Pai. Nós não queremos viver no engano, na mentira, no pecado, na idolatria, na feitiçaria, na injustiça. Nós não queremos ser assassino de almas. Nós não queremos viver contrário ao que o Senhor ensina. Então nos perdoa. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Meu Deus, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia do meu ser. Eu quero tanto, meu Deus, poder te servir mais, te agradar mais. Eu quero tanto ser usado pelo Senhor para que almas sejam ganhas. Tem misericórdia da gente. Nos perdoa, nos lava, nos purifica, nos santifica. Essa pessoa que estava permitindo o orgulho falar mais alto, permitindo o orgulho prevalecer nela, meu Deus, tem misericórdia. Essa pessoa que não conseguia ouvir a tua voz, eu te peço, tenha misericórdia dela. Essa pessoa que estava vivendo completamente afastada de ti, eu estou te pedindo, tem misericórdia, meu Pai. O Senhor teve misericórdia a Ló, por causa de Abraão. Então tem misericórdia. Por causa dessa pessoa que está aqui te buscando, que está aqui se rendendo a ti, tem misericórdia dos familiares, tem misericórdia dos entes queridos. E sobretudo, que essa pessoa seja cheia da tua unção, da tua presença. Porque o que nós mais sonhamos, o que nós mais queremos, é o nosso nome no livro da vida. O que nós mais almejamos é a eternidade, a salvação da alma. O que nós mais queremos, meu Deus, é poder estar contigo por toda a eternidade. O que nós mais queremos é poder te servir, te adorar, te agradar. É poder andar na tua presença. Então vem, meu Deus, perdoar as nossas transgressões, pecados, tudo aquilo que era contrário ao Senhor, nos lava com a tua misericórdia. Conforme a tua infinita graça, Ó Pai, perdoa. ó Pai, perdoa a minha transgressão. Faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me a tua paz no coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria. Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Meu coração A ti eu ofereço a ti eu ofereço, perdão, imploro, perdão imploro, meu Senhor e Rei. meu Senhor e Rei. Faz-me sentir Faz-me sentir mais uma vez a graça, mais uma vez a graça, misericórdia. misericórdia, assim alcançarei. Mais uma vez eu
sinto o meu pecado. Fale para Ele. Mais uma Oh, meu vez, Pai, nos lava, nos perdoa, nos purifica, nos santifica, nos renova, meu Pai. contra ti, Ó Pai, ó Pai de amor. minha alma pede, Minha alma pede a tua alegria. renova em mim. Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. E eis que em iniquidade fui formado, Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. e em pecado me concedeu a minha mãe. Mas o Senhor me deixou consumado, me deu a paz, me concedeu perdão. me deu a paz e me concedeu perdão. Mais uma vez eu sinto o meu pecado. Mais uma vez, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria. Renova em mim. Renova em mim o teu amor, Ó meu Senhor, meu Senhor. aí no seu lugar, com seus olhos fechados, o Senhor Jesus está aí na tua frente. E Ele quer falar com você em particular. Ele quer ficar a sós com você nesse momento. Enquanto a gente pregava no coletivo, Ele já falava com você. Ele já te mostrava onde melhorar, onde mudar, o que você precisa abandonar. Então seja agora revestido da presença dEle, porque você decide abandonar o pecado, abandonar os achismos, abandonar tudo que não presta. Receba o perdão dEle, receba a misericórdia, receba o abraço dEle. A misericórdia dEle é tão grande, que Ele disse que se a gente se arrepender dos nossos pecados, se a gente confessar, abandoná-los, Ele nos perdoa. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, se agora você se arrepende e você abandona o pecado, Ele te perdoa agora. Você passa a viver uma nova vida, uma nova história. Ele muda sua mente, seu coração, seus pensamentos. Ele faz de você um novo homem, uma nova mulher. Oh meu Deus, derrama o teu Santo Espírito, faça o que ninguém consegue fazer, muda o que ninguém consegue mudar, enche essas pessoas da tua glória, da tua presença, da tua unção. Que aconteça agora esse novo nascimento, esse milagre celestial, que o Senhor nos transforma de tal maneira que quem olhar para a gente vai ver o Senhor, quem olhar para a gente verá a tua imagem em nós. Oh Pai, nós te adoramos. Pode adorar Ele agora. Você pode fazer uma declaração de amor, com palavras sinceras que venham da alma. E nesse momento que você vai expressando esse amor, o poder dEle, a unção dEle, a presença dEle é derramada. Ele te enche do poder dEle, da luz. Ele te enche da força. Ele te enche do Espírito dEle.
Oh Pai, que privilégio é poder te adorar, que privilégio é poder te ouvir, é poder te servir, que privilégio, meu Deus, é poder estar aqui, recebendo a tua misericórdia. Eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, eu te exalto. Tu és o meu amor, o meu amigo, o meu amado, o meu redentor. Tu és a razão do meu viver, tu és o meu Pai, tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor. Digno tu és de ser adorado, exaltado, louvado, enaltecido. Digno tu és, meu Deus, de ser magnificado. Aqui nós estamos te rendendo graças, te rendendo louvores. Então vem, meu Deus, e enche a tua casa, enche essas pessoas da tua glória, enche essas pessoas da tua presença. Jesus está aí, minha amiga, meu amigo, na tua presença, na tua frente. Receba o abraço dele, receba o fôlego de vida, receba a força dele, a luz dele, receba a alegria da salvação. Aleluia, meu Senhor Jesus. Dá-me de beber, pois tenho sede. Vai adorando, vai louvando, não quero mais buscar, vai exaltando, aleluia, em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és, porque a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, porque a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és, porque a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, porque a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és a minha luz e a minha salvação, e a ti me renderei. vai adorando, cantando, louvando, mas adore. Se ao teu Louve a Ele, lado exalte sou, Ele. seguro em Oh, Pai. tuas mãos, eu nada temerei. Salva a tua igreja, salva os teus filhos, os teus servos.
Tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia dessas pessoas, tem misericórdia da gente, meu Pai. Ó Deus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Peça a Ele misericórdia e receba misericórdia. Aleluia. Canta la palavra, canta la palavra, canta la palavra. Oh, meu Pai, nós te adoramos, nós te louvamos, te exaltamos. Nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e o dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinar. Aleluia. Só em ti confiarei, meu Pai, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e o dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinas. Aleluia. Oh, aleluia, adore Ele, louve Ele, exalte Ele. Vem, Jesus. Oh, meu Pai, vem, Jesus. Vem, Vem, meu Senhor. Salva a tua igreja, salva os teus filhos, salva o teu povo. Aleluia. Vem, Jesus. Oh, meu Pai, tu és adorado, tu és louvado entre nós, adorado entre nós. Nós te louvamos, te exaltamos. Senhor Jesus, és adorado entre nós. Contemple Ele, exalte Ele, Tão desejado, receba a presença dEle, receba o selo divino. mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua. Oh, meu Pai, salva a tua igreja, o teu povo, os teus filhos. Aleluia. Ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Será num piscar de olhos. Mas a igreja será Arrebatada. arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Eu poderia estar Em qualquer outro lugar, qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu. cante crendo. Tua presença me atraiu. Tentei esconder o medo de não viver, mas tua glória me atraiu. Tua presença. Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que sai dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vai me
Amém. Amém? Um dia na presença de Deus vale mais que 1000. Tem que ser aquele dia. Eu tive esse dia. Teve um dia na minha vida que valeu por toda a eternidade. O dia que eu me converti, o dia que eu aceitei o meu Senhor Jesus, o dia que eu assumi Jesus, esse é o dia que vale mais que 1000. Amém? Não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É da sua fidelidade a Deus que você vai conseguir alcançar o maior prêmio que uma pessoa pode ter, que é a eternidade. Amém? Então nós vamos fazer a oração final, e aí vamos assinalar a sua cartela, né, da intervenção. Está acabando, não está acabando? Sexta-feira, pelo menos pela nossa cartela, termina, é ou não é? E aí, se está acabando, pelo menos nesse propósito, significa que está chegando a intervenção. Está chegando. É essa semana, você tem que estar acordado. Não dorme no ponto. Tem que ter alguém para, na hora que o iFood chegar, tem que ter alguém para receber. A intervenção, o milagre está chegando. É só você confiar. É só você crer que Deus não falha. Amém? E aí, domingo, você já não precisa mais vir na igreja, porque aí, né, já acabou os 52 dias, aí você não precisa mais vir, é ou não é? Aí pode entrar de férias, sim ou não? Não, tem que falar, porque se bobear, tem gente que estava pensando assim, bom, não vejo a hora de terminar esses 52 dias, que eu vou tirar umas férias. E com Deus a gente não tira férias, tira? Não tem jeito. Domingo você deve estar aqui. Na sexta-feira santa, dia 18 de abril, nós vamos fazer uma reunião especial às 9 da manhã. Então você já vai se preparando. Mas domingo, você tem que estar aqui. Domingo é o primeiro dia da semana. Eu começo a semana considerando aquele que é o número único na minha vida, que é o mais importante na minha vida. Amém? Segura aí a peça de roupa que você trouxe para consagrar, água, pertence, aquilo que você trouxe para consagrar, segura nas mãos, nós vamos apresentar a Deus, e você vai sair daqui com a vitória. Vai ter uma semana de intervenção divina, uma semana de vitórias. Você que tem aquele propósito lá do borrifador, a água está aqui no altar sendo consagrada para encher na sexta-feira que vem. Vá usando a sua fé, como você já aprendeu, para que você possa se beneficiar. A Ana Cláudia já vem aqui para a gente fazer a oração final, e aí você passa na cafeteria, porque se você for embora sem o pão de queijo, aí o pão de queijo vai estragar, é ou não é? Passa aqui, come o seu pão de queijo, seu café, toma um café, antes de ir embora, tá? Bicho, mas não posso, pode comprar fiado? Pode. Só não pode ficar sem pagar, tá? Não pode dar cheque maranata. Em breve voltará, né? Então, sendo assim, a irmã Cláudia vai fazer a oração final e você vai sair com a bênção do Pai. Aí eu vou assinalar a sua cartela, tá bom? Amanhã, 8 da manhã, 7:30 da noite, para quem quer prosperar. A senhora Soraya perguntou para mim, terminando os 52 dias, se iria continuar o culto que nós fazemos 8 da manhã. 8 da manhã a gente faz o culto, e quem não pode vem 7:30 da noite, que é o principal. O culto das 8 da manhã vai continuar até Jesus voltar. Quando ele voltar, aí quem assumir, decide o que faz. Quem ficar aí no lugar, decide o que faz. É ou não é? Porque a gente já não vai estar mais aqui. Amém? Irmã Cláudia, dê a última palavra. Oremos. É o melhor a ser feito sempre. Ó Deus, muito obrigado, meu Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos. Meu Senhor, nós não temos palavras para te agradecer por essa grande e maravilhosa misericórdia. Te louvamos, meu Senhor. Muito obrigado por esse alimento. Sabemos o quão precioso és. Por isso, meu Senhor, colocamos a nossa vida em Tuas mãos, porque nós sabemos que ali está bem guardada a nossa casa, a nossa família, a nossa semana.
Contamos com a tua intervenção, meu Senhor, que em tudo o Senhor seja glorificado. Eu entrego a todos nas tuas mãos. Abençoa as crianças que estão na escolinha, as crianças que estão online, que esse pertence seja consagrado, a peça de roupa, a fotografia, até em pensamento. Essa mãe agora intercede pelo filho, pelo marido, que todos venham ser alcançados por ti. Eu entrego tudo e a todos nas tuas mãos, na mais absoluta certeza da vitória. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Sendo assim, sê tu uma bênção, hoje, amanhã e para todo sempre. Deus abençoe, vão com Deus. Traga aqui a cartela para assinalar e Deus abençoe. Está pintando a minha história, e esta obra que sou eu, e na assinatura está escrito: Deus, o maior em todo mundo, está pintando a minha história, e ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior em todo mundo está pintando a minha história, ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito: Deus pintou minha vida com sangue derramado, pintou minhas vestes com branco da santidade, pintou o meu interior com sua glória. Pintou minha vida com sangue derramado, pintou minhas vestes com branco da santidade, pintou meu interior com sua glória. Oh, 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 oh. O maior em todo mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior em todo mundo está pintando a minha história, ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito: